Olá, começa agora o programa de entrevistas que traz empreendedores de sucesso para compartilhar experiências. A cada semana, um convidado e uma história diferentes. Um momento único que pode despertar ou intensificar a sua vontade de ter o próprio negócio. Você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre falência, mas como oportunidade. Você já faliu? Tem medo de falir? Para evitar ou sair dessa situação, você precisa saber ressignificar esse momento, diferenciando culpa de responsabilidade. O meu convidado é Sérgio Zimmermann, CEO e fundador da Petz, uma empresa do segmento pet com atuação em todo o Brasil. E o Sérgio é um empreendedor nato, abriu muitas empresas, mas com uma delas ele faliu. Só que ele tentou de novo abrindo a Petz. E aí conseguiu dar a volta por cima. Colocou a empresa na Bolsa de Valores e hoje tem mais de 100 mil acionistas investindo com ele. Sérgio Zimmermann, que prazer receber você aqui no nosso programa Você Quer Empreender. E eu acompanho sua trajetória, muito admirada. Eu tenho certeza de que a nossa audiência, olha, a gente está falando aqui com mais de 44 milhões de empreendedores no Brasil, vai aproveitar muito de tudo que você puder contar para a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Milena. Muito obrigado pelo convite. Prazer poder compartilhar um pouco das informações da companhia e sobre mim. Vamos começar falando então do momento atual, que é o grande sucesso da Petz, né? A que se deve esse grande sucesso depois de toda essa experiência com o empreendedorismo que você teve? Eu acho que os casos de sucesso, e a Petz não é uma exceção nesse sentido, eles nunca se devem a um único fator. Eles se devem à somatória de algumas coisas corretas que você faz. Mas eu poderia citar uma coisa que permeia desde o primeiro dia, na primeira loja, até hoje. Esse ano nós vamos completar 20 anos de companhia e a gente tem a mesma mentalidade, que é pensar obsessivamente com a cabeça do cliente. Tudo que nós fazemos é pensando com a cabeça do consumidor. Um outro pilar também fundamental é o pilar do bem-estar animal. A gente sempre teve, desde o nascimento da companhia, a concepção que o bem-estar animal está acima da parte comercial. Sempre a diretoria técnica teve voz acima da comercial. Isso faz muita diferença quando você tem um propósito correto na companhia. Você está me dizendo então que no seu dia a dia, quando chega um projeto, uma decisão estratégica importante, onde investir o dinheiro, onde economizar, como trabalhar toda a questão do faturamento, você olha diretamente para esses dois pilares? Sem dúvida nenhuma. Nada que não vá ao encontro do bem-estar animal prospera na companhia. Então esse é o pilar fundamental. Uma vez colocado isso, a gente faz tudo que vá ao encontro do que o consumidor espera. Então, várias iniciativas nossas foram sempre pensando o que faz sentido para o consumidor. Você não pode construir, por exemplo, processos para servir a empresa. Os processos têm que servir, sobretudo, ao consumidor. Comparando as suas outras iniciativas de empreendedorismo com a história da Petz, em 9 meses você alcançou o break-even, né? A empresa já começou a lucrar. Como é que isso aconteceu? Se deve ao momento, se deve à sua experiência? Qual é o principal fator, assim, desse aquecimento da sua empresa logo no início? Na verdade, o que parece mais simples contar começou bem complicado. Eu vou só contar o primeiro domingo que nós tivemos. A gente tinha 35 funcionários dentro da loja, nós tínhamos alguns infláveis para os filhos dos clientes que estivessem na loja, e quem estavam brincando nos infláveis, nos escorregadores, eram meus filhos e meus sobrinhos. Carro no estacionamento nenhum, cliente nenhum. Então o primeiro domingo foi muito complicado. Aí a primeira segunda-feira eu acordei, 9 horas da manhã ia abrir a loja, 15 para as 9 chego na loja, já vejo um carro no estacionamento. Eu falo, bom, agora já começou a melhorar. Quando eu me aproximo do carro, era um carro do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E naquele momento a gente estava tomando a nossa primeira multa, porque eu não tinha registrado a Petz lá no Conselho e estava tomando a primeira multa. Então o começo não é fácil.
Vale o que? A persistência? Vale a persistência e definir o que é persistência. Existe uma diferença muito importante entre insistência e persistência. Você insiste quando você tenta conseguir um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Você persiste quando você tenta um resultado diferente mudando a forma de fazer. Então, a gente procurou, naquele momento, fazer alguma coisa que chamasse atenção. E a ideia foi chamar uma tigresa para os domingos, e aquilo foram 12 domingos consecutivos com uma tigresa. Aquilo chamou a atenção de São Paulo inteiro, do interior de São Paulo, e a partir dali a loja nunca mais ficou desconhecida ou vazia no estacionamento. Aí você teve noção da importância do marketing. Exatamente. Né? E de um bom produto para fazer o marketing. No caso, a tigresa, as pessoas iam para tirar fotos ao lado de uma tigresa. Era uma coisa absolutamente inédita na história da cidade. Para quem não conhece São Paulo, a gente está falando da história da Pets, que começou como Pet Center Marginal, né? Isso. Num grande galpão ali na Marginal do Rio Tietê. É uma zona muito povoada da cidade, mas também um acesso de alta velocidade ali, Exato. né? Não é um ponto de parada, é muito mais de passagem Exatamente. Das pessoas, né? Sim. Mas era o que você tinha naquele momento. Aquele imóvel era seu? Não, o imóvel era locado, mas ele tinha terminado de ser reformado pela outra atividade que tinha falido. A sua? Isso. A sua outra empresa. É. E aí você tinha um contrato de aluguel para respeitar, um espaço já reformado e teve que se virar e pensar o que fazer com aquilo. Na verdade, o contrato de aluguel era com a outra empresa, eu precisava contar com um voto de confiança do locador em me dar um novo contrato de aluguel, sendo que eu nem sabia ainda o que eu ia fazer. Mas felizmente eu encontrei um proprietário que entendeu muito a história da falência e foi super parceiro em dar esse novo contrato. E essa loja ainda existe, né? Sim, a original. Sim, a loja número 1. Você já comprou esse imóvel ou segue alugando? Não, segue alugado. E você ainda conversa então com o dono? Com os filhos dele. Os filhos. Que deve ser muito emocionante fazer parte de uma história de sucesso, né? Sem de alguma dúvida. maneira, principalmente dessa que você está contando pra gente. Bom, antes lá naquele local você tinha uma distribuidora, né? E esse foi o seu negócio que faliu. Sim. E antes os outros negócios que você teve até foram bem, mas você foi variando, né? Fui trocando. Eu comecei com animação de festas infantis. Quem vos fala aqui é o Palhaço Salsicha. Então comecei aos 18 anos fazendo isso. Depois buffet infantil aí com você barraquinha. Empreendeu por amor, né? Sem dúvida. Tinha uma namorada que já fazia isso, né? Exatamente. Acabei entrando por conta disso mesmo. Mas aí depois veio o buffet com pipoca, cachorro-quente, salgadinho, refrigerante. Depois uma adega, mercadinho, atacado. Começou em 91. 10 anos depois, em 2001, 600 funcionários. E aí eu tive um dos maiores privilégios que um empresário pode ter. Qual? Que é o da falência. Privilégio é assim que você enxerga hoje, ressignificou, porque muita gente se desespera, Sim. Perde tudo, a família abandona, a pessoa prefere se retirar da família, fica com vergonha, é uma tragédia. Se mata. Se mata, Sim, com certeza, sim. Meu Deus. Mas por que é um privilégio? Porque depende o que você escolhe enxergar na falência. Naturalmente, se você enxergar a parte material, é um desastre. Mas quando você foca que a falência é um processo de aprendizado, para quem tem aprendizado, uma obsessão, nada gera mais aprendizado do que o processo falimentar. Vale mais que 10 MBAs, vale mais do que construir uma companhia durante 10 anos. O que você aprende em poucos meses nesse processo de destruição é muito grande e serviu muito de insumo para a nova atividade. Você conseguiu tirar lições Muitas. E reconheceu essas ações, esses cenários e foi evitando, descartando. Exatamente. Nossa. Isso ajuda demais a você amadurecer, a crescer e saber fazer escolhas corretas. Agora, são segmentos diferentes, né? Porque você estava falando sobre alimentos e bebidas e, de repente, com o mundo pet, mas mesmo assim dá para tirar aprendizados e traçar paralelos. Os segmentos são diferentes, mas a essência das coisas é absolutamente a mesma. Entendi. E naquele momento, quando você faliu, o que passou pela sua cabeça? Você consegue hoje enxergar e dizer qual foi, assim, o grande fator ou um momento derradeiro? Como foi o apoio da família, dos amigos?
Como você estava naquela época? Isso vai completar, ou melhor, completou 20 anos em março, agora, esse processo da falência. E é um processo que você tem um impulso de fazer o que as pessoas pensam em fazer quando perdem uma empresa, ou quando perdem um emprego, ou quando se separam, que é ir na janela e procurar culpados. Então, se eu me separei, a culpa é da minha mulher, se eu perdi o emprego, a culpa é do meu chefe, é da empresa, se eu fali, a culpa é do governo, a culpa é dos bancos, a culpa é do concorrente, a culpa é do mercado. Mas esse é um processo que dá um pouco de conforto para nós, mas não gera aprendizados. É sempre muito mais interessante, ao invés de você ir para a janela procurar culpados, você ir para o espelho e fazer reflexões. Reflexões de o que você poderia ter feito diferente. Quais foram os principais erros que conduziram àquele resultado equivocado. E quando você faz isso, é libertador, porque você aprende a diferenciar um conceito fundamental, o conceito de culpa versus o conceito de responsabilidade. Eu pensava tudo aquilo no aprendizado, mas eu não podia me sentir culpado. E por que eu não me sentia culpado? Porque quando eu tomei as decisões, eu tentei fazer o melhor com as informações que eu tinha. Se o resultado deu errado, paciência. Mas isso não me deixa culpado, mas me deixa responsável. Eu posso não ser culpado, mas sou responsável pelo que aconteceu. Então, ter a plenitude da responsabilidade é fundamental para você se apoderar de tudo que acontece na sua vida e seguir em frente. Agora, não seria uma receita de sucesso, né? Porque antes você empreendeu já com sucesso. Não se faz necessário passar por um processo de falência para chegar ao ápice, né? Você conseguiu ressignificar isso, né? E ir adiante. Sem dúvida. Eu acho que mais do que receita de sucesso, há muitos anos atrás eu escutei numa palestra uma coisa que marcou a minha vida, que é difícil falar em receita de sucesso, mas é mais fácil falar em receita do fracasso. E a receita do fracasso é quando você quer agradar todo mundo, quando você elege como cliente todo mundo, você não tem foco, você acha que pode fazer tudo. Esse é seguramente a receita do fracasso. Você tem que saber fazer escolhas na vida. Sim. E aí, eu tinha perguntado a você também do apoio, da questão social, porque como é que é se reerguer? Como é que foi se reerguer no seu caso? Porque aí teve que montar um novo negócio, como é que surgiu a ideia de ir para o segmento pet? No ambiente familiar eu tive todo o apoio que é fundamental num momento como esse, porque você empresarialmente já tem uma situação complexa, mas familiarmente eu tive todo o apoio necessário para passar por essa fase. Agora, quando você recomeça, eu posso dizer, por já ter começado alguns negócios do zero, que você começar uma coisa depois da falência não é começar do zero, é começar do menos alguma coisa. Porque todo mundo olha para você e desconfia de você, acha que você é um golpista e que você vai dar outro golpe. Como se fizesse algum sentido eu ter dado um golpe na atividade anterior e estar lá trabalhando de segunda a domingo para sustentar minha família. Que golpe foi esse? Pois é, pois é. A tua principal motivação para fundar a Pets, então, foi a necessidade, porque aí você estava nessa situação de menos, né? E aí tinha que continuar pagando a escola dos filhos, trazendo comida para casa. Eu tinha 3 filhos e em 2002, exatamente no mês da falência, estava nascendo meu 4º filho. Então, 4 filhos para sustentar e uma falência acontecendo. É muito complicado você ter esse tipo de cenário com um filho nascendo, com 3 filhos adolescentes, quer dizer, um filho que era criança e 2 adolescentes, e você saber que você precisava trabalhar pelo futuro dos meninos. Então, a Pets Intermarginal foi montada para ser uma loja para sustentar a família e nada além disso. E nada mais. E uma loja gigante. Sim, era uma loja grande. Aí você teve que ir atrás de investimentos para poder montar todo o estoque, para contratar funcionário. Sim. Eu usei o resto das reservas que eu tinha pessoais para fazer isso. E, na verdade, os 9 meses que durou para a empresa se estabilizar foram exatamente no limite do que eu aguentaria sem
talvez viver outro tipo de quebra. Esses 9 meses foram todos na ponta do lápis? Foram contados. Sim, aí você chegou a vender alguns bens, além dessa reserva, alguma coisa assim? Você precisou se desprender? Sim, na hora que você passa por uma situação dessa, você precisa contrair as despesas, pôr as economias todas juntas e acreditar e dar um all-in, porque se desse errado esse negócio, eu não sei exatamente em termos de empreendimento o que eu poderia fazer. Agora, você ter tentado mais uma vez, e que bom que deu muito certo, né? Porque emprega hoje milhares de pessoas e moldou todo o segmento pet, que favoreceu muito aos donos de animais e também aos próprios animais, né? Você deveria ter dentro de você, em algum lugar aí, uma certeza de que daria pelo menos minimamente certo. De onde vem essa coragem, essa ousadia, essa motivação para empreender? Eu acho que vem do fato de eu ter nascido numa casa no bairro do Brás, que tinha quarto, cozinha e loja, já que o meu pai tinha destruído a sala para montar uma loja. Então, desde o início, desde criança, eu sempre vivi o comércio e eu sempre acreditei que se você fizesse uma coisa com propósito, tentasse fazer alguma coisa diferente para os consumidores, você poderia dar certo. Naturalmente, eu volto a dizer, eu fiz tudo isso aí pensando em uma loja dar certo. O que, em momento nenhum, eu esperava é que essa loja fosse virar 187, 20 anos depois. Pois é, pois é. E quando que foi esse momento que você decidiu expandir? Você olhou essa grande, única loja funcionando e falou assim, quero mais. Pois é, isso é um detalhe super interessante. A atividade anterior, uma das causas de ter quebrado é porque eu reinvestia 100% de tudo que eu ganhava e crescia e, de certa maneira, tropecei nesse próprio crescimento acelerado. Quando a primeira loja, depois de 9 meses, entrou no break-even, depois de 1 ano ela já estava dando um lucro que dava para viver bem e sustentar a família. 1 ano e meio depois, aproximadamente, eu já estava com a vida familiar meio garantida em termos de renda, porque a loja não parava de continuar subindo. E aí o vírus do empreendedorismo começou a me atormentar e falou, pô, mas você está dando certo uma loja, por que você não monta uma segunda loja? E aí eu comecei a considerar isso. E aí foi um problema familiar. Se eu tive todo o apoio da família na falência, dessa vez eu não tive o apoio da família em pensar em montar uma segunda loja. Porque o que me falaram foi, você vai fazer tudo de novo? Vai de novo querer crescer e depois quebrar? E aí sim o senso do empreendedorismo falou mais alto, eu estava com uma convicção muito forte que se deu certo num local, poderia dar em outro, e aí eu montei a segunda loja, depois a terceira, a quarta, e aí foi indo, todas próprias. Todas próprias. Atualmente todas são próprias? Todas são lojas próprias, as 187 lojas são próprias. Olha só, quer dizer, vai além da marca, né? Sim. Você faz o contrato de locação dos imóveis, né? O processo de seleção das pessoas, está tudo sob o seu controle. Exato. Esse é o seu jeito de empreender. Exato. Você olha para tudo. Tudo. Como é que consegue dar conta de tudo? Tem uma coisa que é fundamental, contratando pessoas muito melhores do que eu para fazer para as verticais. Isso é fundamental para você ter uma rede desse tamanho. Ninguém é super-homem, ninguém consegue fazer tudo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou o idiota da falência e não sou o gênio do sucesso. É muito mais complexo as razões que levam uma empresa a quebrar e muito mais complexo as razões que levam uma empresa a ser bem-sucedida. A diferença, na minha concepção de vida, é que quando você fale, ao invés de ir para a janela, vai para o espelho. E quando você tem sucesso, ao invés de ir para o espelho e falar que você é o cara, você vai para a janela e agradece consumidores, colaboradores, fornecedores e a toda a sociedade que tem permitido que a empresa tenha sucesso. Sérgio, certa vez eu fiquei sabendo que não foi sempre na sua vida que você valorizou e reconheceu a força da educação formal, né? A gente está aqui nesse canal Empreender, que tem a grande missão de compartilhar informação, de prestar serviços, de ajudar na capacitação desses mais de 44 milhões de empreendedores no Brasil.
Qual foi o momento em que você deu mais valor para a educação, que você falou, pera, alguma coisa me falta, eu tenho que correr atrás? O que aconteceu? Qual foi a grande sacada que fez você colocar educação na sua bagagem? Eu sempre gostei de estudar e sempre fui um bom aluno. Então eu terminei o primeiro grau, depois eu fui fazer o segundo grau na Escola Técnica Federal de São Paulo, fiz o curso de edificações, a Escola Técnica Federal, um nível excepcionalmente bom, fiz os 4 anos, me formei técnico em edificações aos 18 anos e tomei uma decisão, chega de estudar, quero trabalhar, não quero mais saber de estudar, não vou tentar prestar uma faculdade. E aí você arrumou aquela namorada também na mesma época? Sim, foi na mesma época. Aí fui fazer animação de festas, buffet e fui empreender. Estava tudo resolvido, sabe? Feliz em todas as áreas. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu foi que o atacado começou a crescer e começou a ficar muito grande e eu comecei a sentir falta do conhecimento de administração para lidar com tudo aquilo. O atacado cresceu muito mais rápido do que eu fiquei pequeno perto do atacado. E aí eu senti o quanto fazia falta não ter uma formação melhor. E aí eu decidi aos 34 anos de idade que eu deveria voltar a estudar. Aí fui fazer uma faculdade, fiz uma faculdade de administração, logo em seguida fiz um MBA de varejo durante 1 ano e meio na FIA USP, depois fiz uma extensão nos Estados Unidos de varejo, uma extensão na Europa de varejo, mergulhei no estudo e essa mistura de teoria, do conhecimento acadêmico com a larga bagagem prática que eu tinha de vida, fez uma combinação muito forte. Você foi estudar antes ou depois do começo da PETS? Foi logo no começo da PETS, tá. eu estava estudando, quando a PETS iniciou, eu estava no meu 2º ano de faculdade. Entendi. Então você teve essa percepção, ganhou essa percepção, quando o seu penúltimo negócio estava ganhando escala, mas mesmo assim não conseguiu evitar a falência. Sim. Na verdade, quando eu tive a percepção, o negócio já estava em declínio. Então, mas eu entendi que era necessário estudar. E aí, tudo que você aprendeu, você aplica ou você acha que isso favoreceu muito mais na sua segurança, na sua autoconfiança? Ou está de alguma forma equilibrada? Porque muita gente empreende na intuição, né? Sim. Não vai atrás, não se formaliza, também não vai atrás de educação também, né? Muita gente, eu sempre digo que na vida o que mais você tem é escolher as coisas. Então, muita gente, às vezes, quando vai estudar, prefere ressaltar as coisas que estudou e que não usa e que não serve de nada para a vida. E, de fato, tem muita coisa que você estuda e não serve de nada, mas isso não tem a menor importância. O que você deveria selecionar é o que você estudou, quais são as coisas, por menor que sejam, mas que servem para a sua vida e que você aplica na sua vida e que faz diferença. E essas coisas valem um curso inteiro, valem uma vida inteira de estudos. Então não é tudo que vai servir, mas o pouco que serve faz toda a diferença na vida. Como é que fica agora esse legado? Você comentou sobre o seu pai, né, que já comercializava. O que você espera dos seus filhos? Como é que fica isso? Vocês percebem que é uma coisa de familiar, está no DNA? Algum deles já demonstrou essa vocação de seguir com o seu negócio? Acho que essa é uma ótima questão. Eu nunca acreditei que fosse uma questão de hereditária, digamos assim, e acho que eu estou provando que não é. Meus 4 filhos seguem caminhos totalmente diferentes, nenhum deles no comércio, e está tudo ótimo, porque o que é importante para as pessoas é elas estarem bem com o que elas se propõem a fazer. Eu acho que não teria problema nenhum se um dos 4 ou se todos quisessem seguir no comércio, mas eu sempre tive uma precaução muito grande de não deixar isso ser um fardo para eles terem a obrigação de continuar. Não por acaso, eu procurei um fundo de private equity para me associar em 2013 e em 2020 a abertura de capital da companhia. Hoje é uma empresa com 100 mil sócios e que não tem nenhuma questão de sucessão familiar em jogo. O que também é bom, né, para acionistas, né? Pensando no negócio em si. Sem dúvida nenhuma. Ganha mais transparência, né? Para a governança, para a profissionalização da companhia é fundamental. A gente sempre tem que ter cuidado, não tem problema nenhum ter família no negócio, desde que família não signifique aniquilar a meritocracia. Se o laço de sangue acaba sendo o único critério, a empresa
deixa de produzir tudo que ela poderia. A pergunta que não quer calar, o dono da Pets tem pet? Muitos. Muitos. Mas, 2 Yorks e o Lion, um gatinho no apartamento. Cachorro e gato. E mais 7 cães no sítio. Olha, o negócio é 4 patas, então. É isso aí. Que legal! E sempre teve ou acabou ganhando esse amor depois? Não, desde a infância eu sempre tive pets, mas embora sempre tive pets, nunca fui eu quem cuidei dos pets. Eu só me relacionava com eles. Ou quando eu era criança eram meus pais, depois que eu casei era minha esposa. Então, tanto é que quando eu montei a Pet, eu montei sem nunca antes ter pisado numa pet shop. Pois é, de onde surgiu essa ideia? Surgiu de um cunhado que fabricava shampoo para cachorro no quintal da casa dele e que insistiu no mercado, para que o mercado era bom. Eu achava que o tamanho da loja era muito grande para montar um negócio desse tipo, mas aí o gerente da Pedigree, na ocasião, perguntou se eu estava pensando em fazer alguma coisa no estilo da Cobase, e eu perguntei, mas o que é Cobase? Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, é uma empresa muito mais antiga que a nossa, tem 30 e tantos anos, e aí eu fui lá e tinha 3 lojas já muito grandes na cidade de São Paulo, só que as 3 zonas sul e oeste de São Paulo. E rapidamente eu intuí, se tem zona sul e oeste 3 lojas grandes, por que não ter uma grande para a zona leste e norte? Na Marginal do Tietê. Pensei em ser franqueado deles, o gerente da loja falou que eles não atendiam interessados em franquias, aí não me restou outra alternativa a não ser tentar aprender alguma coisa do segmento. Entendi. Uau, que história, hein? Que história. Não, é sempre maravilhoso, assim, ouvir você, saber da sua história, eu aprendo cada vez mais. Atualmente, você faz como para compartilhar todo esse conhecimento, além de dar entrevistas como essa? Você tem alguma iniciativa, algum instituto? Eu pretendo, daqui uns 4 anos, sair da condição de CEO e ficar só no conselho da companhia, e aí eu vou conseguir me dedicar talvez de forma mais estruturada nessa questão de conhecimento. Nesse momento eu estou muito feliz de estar patrocinando um instituto que agora no segundo semestre deve abrir as portas numa cidade aqui da Grande São Paulo, para ensinar crianças matemática e xadrez de uma forma diferente, principalmente a matemática. Foi o que eu aprendi na infância com meu pai e eu acho que isso me deu um diferencial competitivo importante e eu quero tentar passar isso para as crianças carentes. Sérgio, parabéns pela sua trajetória, que você siga forte, sempre surpreendendo, né? O Brasil já ficou pequeno para você. Que você leve esse seu jeito brasileiro de persistência, de criatividade, de coragem para o mundo afora. E foi uma satisfação para a gente ter você aqui no canal Empreender. Obrigada mesmo pela presença. Milena, foi um prazer muito grande, você sempre conduzindo de maneira brilhante a entrevista. Muito obrigado. E você sabe que esse tipo de entrevista, para mim, é uma obrigação minha de devolver para a sociedade o que eu recebi dela. Então, compartilhar essas experiências de vida, sobretudo as coisas que não foram tão bem, é uma obrigação. Obrigada, que bom que você pensa assim. Obrigada. Até a próxima. Até. Se você quer empreender, está no canal certo. E para quem está dando os primeiros passos, uma história inspiradora como essa pode mudar tudo, não é mesmo? No próximo programa eu volto com mais uma entrevista inédita para você. Até lá!